Sê tu uma bênção. Senhor Deus e eterno Pai, estamos gratos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos presenteado, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor e pela tua graça, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos nos lugares celestiais, Pai, em Cristo Jesus. Temos consciência de que por nós mesmos não teríamos condições, reconhecemos que pelas nossas próprias forças não teríamos como chegar aqui, Pai. Mas sabendo que um dia o Senhor derramou sangue precioso do Teu Filho amado, abrindo um caminho, provendo um caminho para que nós, pecadores, separados da Tua presença, pudéssemos chegar com ousadia no lugar santo dos santos, Pai. Por isso nosso coração Te agradece, nossa alma regozija em saber que temos acesso a este lugar, Pai. Aonde uma vez era morte, agora é morte para quem não entra ali, Senhor. Por isso, Deus, queremos estar neste lugar, com o véu ao nosso redor, para que sejamos protegidos de tudo aquilo que Satanás tem armado e guardados embaixo da Tua preciosa graça, do Teu sangue carmesim, Senhor. Tome o controle desta plataforma, do meu coração, das minhas faculdades mentais, Senhor. Sendo eu o mais indigno entre todos que estão aqui, Senhor, peço que as Tuas misericórdias estejam estendidas sobre minha vida, Pai. Para que o abrir da minha boca seja falado somente a Tua palavra, e não somente a letra, mas a unção do Teu Espírito. Usa-me nesta manhã, Senhor, para falar de Ti, ó Deus, falar da Tua palavra. E eu peço, Senhor Deus, humildemente, que o Teu Espírito Santo possa tomar o controle deste ambiente, Pai, e de cada coração que aqui entrou, tomando posse de cada vida, de cada espírito e de cada pensamento, Senhor. E que ao falar da Tua palavra não haja arrazoamentos nem interpretações, mas que possamos receber isto de coração aberto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o Teu controle, Senhor, pois pedimos isso para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando a todos. Mais uma vez, né? Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E tudo isso por causa da graça de nosso Senhor Jesus. Não é mérito nosso, não é mérito meu, mas toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Aproveitando os irmãos que estão de pé,
Eu quero ler em Joel, capítulo 1, e versículo 2. Ontem, pela parte da noite, nós estivemos falando sobre a mensagem O Éden Satânico, e tinha tantas coisas para ser falado, mas era aquilo que o Espírito Santo queria falar ontem. E quando Deus fala, irmãos, nós sabemos que Ele sempre está disposto a falar, mas Ele também quer que nós estejamos dispostos a ouvir o que Ele tem para falar. E quando nós ouvimos o que Deus fala, então colocamos em prática na nossa vida, e aquilo temos sucesso espiritualmente, né? Joel capítulo 1, versículo 2. Ouvi isto, vós anciões, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos, a seus netos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Mesmo livro, apenas capítulo 2, versículo 25. Joel 2, 25. Que diz assim: eu vos recompensarei anos de colheita, consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. A palavra de Deus, eu gosto de meditar na palavra de Deus, porque ela é viva, né? É viva e eficaz. E quando nós estamos aqui na casa de Deus, é onde nós podemos se autoavaliar, se autoexaminar. Não porque o Ariel está falando ou porque outra pessoa está falando, mas porque Deus está falando através da sua palavra. E eu vou ler essa mensagem, não vou ler toda ela, porque ela é bem grande. Mas quero apenas ler alguns parágrafos e falar sobre a restauração da árvore noiva. Ontem nós estivemos falando sobre o Éden satânico, que Satanás, com sua astúcia, sua inteligência, a sua maneira de agir, ele começou a tirar os atributos de Deus que estava nas pessoas. E ele começou isto desde o princípio, lá em Eva, como nós ouvimos ontem. Restaurar significa trazer de volta ao estado original. Não significa fazer uma reforma. Não significa você fazer uma tapeação. Por exemplo, quando você pega ali uma reforma de uma casa, você não restaura ela totalmente, porque você não leva ao estado original daquela casa. Você tem que mudar os materiais. Você tem que mudar muita coisa ali. Mas restaurar é trazer de volta ao original. O que ela foi lá no princípio, ao ser restaurada, ela será exatamente depois de ser restaurada. Por isso que
Joel disse no capítulo 2, versículo 25: eu vos recompensarei. Em algumas traduções, quem tem a tradução que está escrito eu restaurarei? Essa é a tradução mais certa, que eu creio que deve ser João Ferreira de Almeida, né? Eu restaurarei tudo aquilo que o gafanhoto comeu, que a lagarta comeu, que a locusta comeu e que o besouro comeu. Ou seja, o profeta disse nessa mensagem, parágrafo 159. Se você tem essa mensagem, eu aconselho que você leia, porque não vai dar para nós meditar em toda ela. Parágrafo 157. Observem agora. Quando esta árvore que Deus plantou, ela tinha que produzir 9 espécies diferentes, que significa 9 dons espirituais. 9 frutos do Espírito para ir com os 9 dons espirituais. Esta era a árvore de Deus. Ele a plantou na terra no dia de Pentecostes. Quando Deus plantou essa terra no dia do Pentecostes, ali estava a árvore original, a igreja original, o cristão original. 159. Davi viu esta árvore há muito tempo atrás, e na escrita de seus cânticos para algo alegre, aquela foi a primeira coisa que ele escreveu. Ele viu esta árvore e ela foi plantada junto a ribeiros de água. Esta árvore, ela foi plantada junto a ribeiros de água. Veja, e será como a árvore, Salmo 1, capítulo 1. E será como a árvore de Deus, plantada onde? Junto a ribeiros. Ribeiros, plural. Os ribeiros de água, isto quer dizer singular. Não metodista, não batista, não presbiteriano, não luterano e assim por diante. Não. Diz o profeta aqui. Simplesmente rios de água. 9 dons espirituais pelo mesmo Espírito. 9 frutos do Espírito vindo do mesmo canal. Amém? Você vai encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 12, se não me falha a memória, verso 4, quando o apóstolo Paulo disse: há diversidades de dons, porém governados por um só Espírito. Há o dom da profecia, há o dom do falar em línguas, há o dom do louvor, há o dom da pregação e assim por diante. Porém, todos estes dons, o dom da interpretação, o dom do falar em língua, todos eles estão governados por uma só torre, que é o Espírito Santo. Por isso que aqui nós temos que avaliar e analisar uma coisa, irmão. Quando o apóstolo Paulo disse que o Espírito está sujeito ao profeta, quando o profeta está pregando, que profeta no Novo Testamento significa pregador, quando o profeta está pregando, o Espírito está sujeito a... Ou eu falei vice-versa, eu falei o contrário? Não, é o Espírito. Por isso que quando o pregador está pregando, ninguém pode levantar em línguas ali e falar em línguas. Porque de onde o Espírito Santo está falando? O Espírito Santo está falando daqui. Se o pregador estiver pregando e 2, 3 levantarem em línguas, que confusão isso traria para a igreja? Por isso que certa vez um pregador estava pregando e uma irmã se levantou e começou a falar em línguas e falou em línguas. E o pastor parou, aquele pregador parou, esperou, aquela irmã se assentou e ele continuou a pregação.
Quando ele começou a pregação, a irmã se levantou de novo e começou a falar em línguas, e então ele disse: irmã, faz favor, sente-se, você está fora de ordem. O Espírito Santo é ordeiro. A Bíblia nos ensina isso. Ele não pode trabalhar em uma determinada confusão. Agora, quando o Espírito Santo fala, ele vai dizer amém em você. Amém? Então, por isso que quando nós dizemos amém, nós estamos pontuando aquilo que o Espírito Santo está falando. E é Ele mesmo que diz amém em você. É Ele que diz glória a Deus, é Ele que diz aleluias, é Ele que diz louvado seja Deus, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nem o glória a Deus que você dá, você não pode falar se não for a Deus. Agora, temos que pontuar a palavra na hora certa. Daqui a pouco o pregador está dizendo: e o diabo vai vir para destruir, e você diz glória a Deus. E o diabo vem para roubar, amém. Tem que dar glória a Deus na hora certa. Os dons são, há diversidade de dom, mas eles são controlados por um Espírito. Agora, por um canal. Mas o diabo, o que ele fez? Ele fez o que nós estávamos falando ontem. Ele veio começar a perverter as coisas. Ele começou a perverter a adoração. Ele começou a perverter a sinceridade do homem, porque o profeta disse que uma mentira é uma verdade pervertida. É isso correto? E que o adultério é um ato certo pervertido. Então, ele usa a coisa certa para perverter aquilo. E às vezes uma adoração, a pessoa pode estar sincera, mas pode estar aquela adoração está pervertida. E esta é a maneira que o escárnio, os risos, as críticas de um cristão, o que isto faz a perseguição, sacode um cristão para fazê-lo orar mais. Aqui o irmão Branda fala quando as tempestades atingem esta árvore. Ele chacoalha a árvore. Só que este vento tem um propósito nesta árvore. É chacoalhá-la para que as raízes se movimentam embaixo da terra, para que ela ache mais espaço para se enraizar mais. É por isso que muitas vezes nós temos problema em casa. Porque esses vendavais vêm para nós dobrarmos os joelhos e orar mais. É por isso que muitas vezes o diabo, olha, não vou dizer o diabo, mas Deus permite até a própria esposa se levantar contra muitas vezes. Para que aquilo você bote o joelho no chão e comece a orar. Coloque o esposo contra muitas vezes para você orar mais. São os vendavais, mas não quer dizer que isso é perdição, não, são coisas, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é esse o tema, senão eu fujo do meu tema aqui. Este 166, eu vou ir pulando, tá, irmãos? Mas você leia essa mensagem aqui. 166. E este que é o problema com as igrejas hoje. Vocês realmente têm se afastado daquele rio que o salmista falou em Salmos. Vamos ler. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Este é um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, que tem
se alicerçado nos ribeiros de água, na palavra, que está plantado na palavra de Deus. Veja o que o salmista disse ali, que ele dará o seu fruto na estação certa. E o seu fruto é o fruto do Espírito Santo. Se você pegar Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo disse: e o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, tolerância, fé. Esses são os frutos do Espírito. Agora, quando um cristão ou um crente professa ter o Espírito Santo e não ter esses frutos, se eu fosse pegar a Escritura para falar do primeiro fruto, quando que nós meditamos aqui? Foi na quarta-feira? Infinidades de Escritura falando sobre o amor. O que é o amor? O amor de Deus, o amor para com o irmão, o amor para com o próximo. São João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira carta de João 3,16, amados, amai-vos uns aos outros. Eu vou ler, para não ficar... Eu gosto de ler a Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia, irmão? Aqui, eu citei São João, o Evangelho de São João 3,16. Agora, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Amém? E nós devemos dar a nossa vida, por quem? Pelos nossos irmãos. Isso é um dos frutos. É só um dos frutos que o diabo veio para começar a tirar. Veja, este é o problema com a igreja. Se afastou daqueles dons do Espírito. Tem simplesmente uma igreja natural e se afastam dos espirituais e das coisas espirituais e perdem seus frutos. O que fazem? Eles são crentes, vivem com o mundo, agem como o mundo, roubam, fazem trapaças, mentem, fumam, bebem, jogam, fazem festas de jogos, de dados na igreja para pagar o pregador e tudo mais. Jantar de sopa, danças, vem. Eles perdem os seus frutos fazendo isso. Exatamente como o mundo. E o incrédulo olha e diz: por que ir na igreja se eu não vejo diferença entre mim e eles? Agora, vamos pular. O primeiro foi a lagarta. Esta é aquela coisinha, aquele pequeno inseto de uma larva. O que ela fez, aquela lagarta? Ela veio para destruir o fruto da árvore. Ela veio para destruir o fruto da árvore. Acabei de citar um dos frutos, qual que é? O amor. Ela veio para destruir o fruto da árvore. Esta foi a primeira coisa. Agora vamos voltar à história e vermos qual foi a primeira coisa. Foi um grupo nobre em meio ao povo comum. E eles disseram: bem, isto é bom, que você pode curar o enfermo e pode fazer estas coisas. Isto é maravilhoso. Então você sabe o que devemos fazer? Nós devemos tirar isto, onde a classe maior de pessoas possa compreender a classe melhor. O prefeito, o juiz
e assim sucessivamente, e os dignitários da cidade. E contanto que vocês comportem-se desta maneira que estão comportando, eles virão até você. Vem? Eles estão com medo de você. Então esta pequena, 207, esta pequena lagarta veio para tirar os frutos. Bom, é uma escola, né, irmãos? Posso continuar? Veio para tirar os frutos. Eu tenho 2 páginas de frutos aqui que eu poderia ler para vocês, mas não vou fazer isso, apenas citá-las algumas. A primeira coisa, o primeiro fruto que ele tirou foi o amor fraternal. Podemos discernir o nosso próprio espírito com essa pregação, irmãos? Então tá. A tua responsabilidade nessa manhã é discernir o teu espírito, assim como eu vou fazer comigo. Isto é correto. Esta é uma das coisas que mata a igreja. Bem ali, quando o amor fraternal se vai. Sim, Senhor. Então o fruto seguinte que ele tirou da árvore, vocês recordam? O amor é o primeiro fruto da árvore. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, paciência, correto? No Espírito Santo. Agora, 9 dons espirituais com 9 frutos da árvore, e assim sucessivamente. Agora o primeiro, ele começou a comer do fruto da árvore. Agora façamos um quadro de uma grande árvore, da árvore de Deus. Ela produzindo 9 dons espirituais. Eles estão curando os enfermos, estão falando em línguas, estão expulsando demônios, estão fazendo obras e pregando a palavra inadulterada de Deus. Nenhuma denominação para amará-los. Eles estão livres, isto lá na igreja primitiva. Não tinha nenhuma denominação, não tinha com quem eles se agarrar, não tinha nenhum bispo-chefe para dizer para eles o que eles tinham que fazer. O bispo-chefe era o Espírito Santo. O único guia que eles tinham que seguir era o Espírito Santo, e não um bispo. E eles começaram bem, eles pregaram a palavra inadulterada, trouxeram o evangelho, expulsaram os demônios, veja, e eles não tinham ninguém para amará-los. Aleluias! Como é bom a gente não se comprometer com ninguém, mas se comprometer com a palavra. Assim nós não temos nada preso com ninguém, nós estamos presos com a palavra. O teu compromisso como a noiva de Jesus Cristo é se comprometer com o Senhor Jesus Cristo. Eles estão livres, veja, fazendo uma grande obra. Então, vindo este pequeno velho diabo, lembra que nós falamos ontem que o diabo, ele não vem e se manifesta e diz, eu sou o diabo. Eu sou o Lúcifer. Não, ele vem personificando alguma coisa. Então lá vem ele, este pequeno velho diabo, assentado ali em cima com seus 2 chifres, assentado ali, né? Poder político e religioso, né? E eclesiástico. Em frente como um gafanhoto. Você sabe, os seus velhos dentinhos vorazes. Essa foi a primeira lagarta. Ele veio para comer o amor fraternal. Ele disse, você sabe, fulano e ciclano fez tal e tal coisa na igreja de fulano, de tal. Eu não creria naquele grupo de pessoas. Captaram isso, irmãos? Como ele chegou? Vou repetir. Esta foi a primeira coisa. A lagarta, ela veio para comer o amor fraternal. Então o que ele fez? Ele não poderia chegar e dizer, eu sou Satanás. Não, ele chegou e disse, você sabe? Fulano e ciclano fez tal e tal coisa na igreja. Ele quer comer o amor fraternal. E eles fizeram isso e aquilo na igreja de fulano.
Agora eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não creria numa igreja dessa. Eu não iria lá, porque ele fez isso e fez aquilo. Veja o que ele faz. O seguinte, ele queria comer daquele fruto da fé. Fé na palavra de Deus. Oh, agora veja, como você sabe que aquela é a palavra? Tem sido traduzida muitas vezes, aquele diabinho continua comendo. Bem, isto é certo. Aquela palavra tem sido traduzida tantas vezes, ele é isto, aquilo e aquilo. Oh, ele é tudo isto, vem? Agora, há outro fruto que ele comeu disto, o gozo da salvação. Diz o profeta, vocês sabem, o gozo da salvação é aquela alegria inconstante, aquele fervor, aquele ânimo. Então, ele vem e diz assim, ó, vocês fazem muito barulho, vocês gritam demais. Oh, puxa, disse o profeta, ele chega desse jeito. Como você consegue pregar, irmão Branham? Uma mulher me disse certa vez, não, foi um homem, ele disse, eu espero que ele esteja aqui, e ele pertence a uma igreja, mas ele disse outro dia, eu subi para te ouvir, e eu não podia nem mesmo te ouvir por causa das pessoas que estavam chorando, irmão Branham. Eu disse, como neste mundo você pode pregar ali? Ele perguntou. Eu costumava ter um amigo meu, Jim Paul, e nós tínhamos um velho cachorro. Nós o chamávamos de Fritz. Então, este velho cão, ele entrava em qualquer coisa que ele farejava, exceto o gambá. Ele tinha medo do gambá, por causa do fedor. Então eu achava para ele um gambá um gambá atrás daquela porção de moitas. A única coisa que eu tinha que fazer era dar umas palmadinhas em Fritz e dizer, pega, rapaz. Mesmo ele tendo medo do gambá, mas quando eu dava aquelas palmadinhas e dizia, pega, Fritz, ele ia e agarrava o gambá. Agora, olha o que o profeta diz aqui. Bem, isto é exatamente o que é quando nós, ou o pregador, está pregando. Aquele amém, aquele glória a Deus é, pega! Bem, o pior fedorento que eu conheço é o diabo. Então, quando eu estou trazendo esta palavra e alguém diz amém, isto para mim é, pega ele. Glória a Deus. E isso encoraja nós pegar o fedido, matar ele, não importa o que for. Então nós descobrimos que ele tirou a alegria das pessoas. Já aquela vontade de vir para os cultos já começa a diminuir, aquele gozo, aquela alegria. Vocês sabem, Davi uma vez perdeu a alegria da sua salvação. Ele não perdeu a sua salvação, mas ele perdeu a alegria, o gozo dela. Vai discernindo aí, irmão. E ele clamou, Senhor, restaura-me o gozo da minha salvação. Vem, é isso que o diabo muitas vezes quer tirar da nossa árvore. O gozo, a alegria de ser salvo, a alegria de ser um cristão, o desejo de vir para a igreja com um espírito fervoroso, para glorificar, para dizer amém. Então, esta pequena velha lagarta começou a comer daquele fruto da alegria. Agora veja aqui, vocês fazem muito barulho.
Eu lhe digo, todo este clamor, estes améns e esta gritaria, isto é loucura. Não é o que o diabo faz? Fala, isto é loucura. Mas, se eu pego o apóstolo Paulo, ele vem e diz para nós, a pregação da palavra é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ninguém entende muitas vezes esses glória a Deus de vocês aí, irmão. Mas você sabe, você entende, você sabe em quem você tem crido. A primeira coisa que você sabe é que você se assenta em um grande necrotério. Você sabe, assentado ali, todos eles mortos. Alguns daqueles fluidos para embalsamar da então chamada doutrina de credos. Recitam algumas orações, decoram algumas citações, e aquilo está bombeando nas veias das pessoas, aonde o Espírito Santo devia estar bombeando. E você entra ali, não é de admirar que eles estão um gelo, frios e mortos. No termômetro espiritual de Deus está a 90 graus abaixo de zero. 1 grau abaixo de zero já dá geada, você imagine 90 graus. Congela a pessoa. Não deixa a pessoa abrir a boca para dar glória a Deus, não deixa a pessoa erguer as mãos para adorar. Alguém diz amém? Todo mundo estica o pescoço como um ganso para olhar quem disse aquilo. Alguém levanta de pé? Não é isso, irmãos? Não digo que aqui esteja acontecendo isso, mas se nós olharmos no mundo religioso, é isso que está acontecendo. Então todo mundo levanta o pescoço como um ganso para ver quem disse amém ou quem disse aleluia. Querem saber quem disse aquilo? Eu digo a vocês, é uma vergonha. Quando o Espírito de Deus deve ser a alegria do cristão, deve ser a paz do cristão, deve ser o amor do cristão. Isto tem entrado em nossas igrejas, amados. Nós temos nos preocupado demais com o corpo exterior e o interior está passando fome. Isto é uma vergonha. Porém, este pequenino besouro começa a comer isto também em nossas vidas. E ele come todas as nossas alegrias. Então, o fruto seguinte na árvore é a paz na mente. O diabo sobrecarrega as pessoas, tanto com trabalho, que tira a paz da mente. Sabendo que você está salvo, tira e deixa aquela pessoa inquieta. E a pessoa vive uma vida de inquietude. Ela vai aqui, não para, vai lá, não para, em casa não está bom, no trabalho não está bom, lá no almoço não está bom, lá no colégio não está bom. Porque o diabo vem e tira essa paz. Ele começa a comer e tudo o que você vai fazer não tem paz. E você pode jogar isso para todas as tuas áreas. Todas as áreas. Bem, agora se você recitar o nosso credo, eles dizem, se você agora recitar o nosso credo, você está salvo. Se você se unir à nossa igreja, você está salvo. Se você vai ali, você tem que se unir à nossa igreja para ser salvo. Você tem que dizer uma Ave Maria. Você tem que ter o seu nome neste livro. Você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Puxa,
aquilo tiraria todo o gozo, aquilo tiraria toda a alegria de você sentar ali e apenas recitar alguns credos. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, diz o profeta, é aquela fonte que está rebumbando dentro do coração do ser humano. Então as pessoas perguntam: por que você vai numa escola dominical num dia de chuva? Por que você vai numa escola dominical num dia de frio? Não sei, mas é algo que está aqui dentro, que está impulsionando a eu ir e ouvir a palavra. Mas não esqueçam, o diabo está lutando para tirar isso de vocês também. Por que você é tão feliz? Você acabou de perder os bens materiais, você acabou de perder um carro, mas você continua indo e glorificando a Deus. O que é isso? Isso é o Espírito Santo dentro da pessoa, pulsionando para fazer isso. Oh, isso, veja, se você apenas entrasse e recitasse alguns credos e colocasse o seu nome no livro da igreja, isso tiraria o gozo da tua salvação e colocaria ali apenas umas tradições de homens. Eu vou te dizer, amado, esta não é a árvore de Deus. Você sabe onde você está quando você está na árvore de Deus. Isto que o diabo está tentando fazer com estes credos e estes dogmas, isto é híbrido. Ele está tentando enxertar. Quantos sabem o que é um enxerto? A maioria, né? É quando você pega um galho de outra árvore e enxerta em outra árvore. Porém, é como se você pegasse uma laranjeira e pegasse o galho de limão e enxertasse num dos galhos da laranjeira. Você perguntaria: esse galho dará laranja? Não, dará limão. Porém, esse limão não está vivendo do pé de limão, está vivendo do pé de laranja. Assim é uma denominação organizada, eles estão vivendo da palavra, mas os frutos não é da palavra. Estão vivendo da vida de Deus, mas os frutos não é da vida, não é da videira, porque muitos ramos foram enxertados. Ele não sabe quem é o seu papai. Aqui o Mombrano fala, isto é híbrido, é isto que o diabo faz. Vocês conhecem a minha história a respeito do mulo? Nós conhecemos, né? Ele é híbrido, ele não sabe quem é seu papai, e não sabe quem é sua mamãe, quem eles são. Vem, ele é híbrido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, um bom cavalo de linhagem, ele sabe quem foi seu papai, ele sabe quem foi sua mamãe, através de gerações e gerações. E o nosso bom cristão de linhagem, que é nascido do Espírito, que tem um novo nascimento, ele sabe que isto caiu lá no dia de Pentecoste, ele sabe onde ele está, ele sabe em quem ele tem crido, ele sabe que o Espírito que está dentro dele provém da palavra de Deus. Aleluias! Ele sabe onde ele está firmado, ele sabe em quem ele tem crido, ele pode traçar suas gerações de cima a embaixo, sua genealogia do primeiro princípio dela, e ele vai dizer: Pedro a teve lá no dia do Pentecostes, e esta promessa também é para mim. Amém. Aleluias! Através da nação, raças, eles possuem isto anotado. Um bom cristão de linhagem sabe de onde ele veio. Aleluias! Digamos, bem, eu sou luterano, eu sou presbiteriano, deixa eu te dizer, você é híbrido. Porque você não é um verdadeiro e genuíno cristão, nascido de novo. Nós não viemos através da religião, nós não viemos através de uma denominação, mas por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Aleluias! Veja, eu sou nascido do quê? De novo. Mas nascido do quê?
do Espírito de Deus. Isto é porque você não é híbrido. Veja, você não é híbrido porque você nasceu de novo. Aleluias. Agora observem, este pequeno velho inseto começou a comer. Então, ele comeu toda a paz da mente. E outros frutos foi comendo, até que os frutos do Espírito desapareceu. Então aquele pequeno sujeito chamado locusta, que foi o primeiro inseto, porém a mesma unção diabólica em todos os 4 estágios, o mesmo espírito em todos os 4 estágios, foi a locusta, gafanhoto, o pulgão, a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão. 3 animais diferentes, porém a mesma unção, o mesmo espírito, o mesmo trabalho. E ele se tornou um gafanhoto. Aquele foi o estágio seguinte. O gafanhoto, agora, o que o gafanhoto faz? Você sabe dizer? Pode. Come a vegetação, come as folhas. O gafanhoto come as folhas. Isto é certo. O gafanhoto vai nas folhas, o que a lagarta deixou, porque a lagarta só comeu os frutos. Então, quando a lagarta comeu os frutos, nós estamos em companheirismo, nós estamos unidos, estamos juntos, mas não temos fruto. Estão compreendendo, irmãos? Eu estou falando aqui, não direto, mas indiretamente. Estamos unidos, estamos no culto, no mesmo louvor, na mesma pregação, na mesma igreja, mas os frutos sedes vós espirituais. E a igreja original, o que eles dizem? Que eles estavam unânimes em espírito, na adoração, na oração, no partir do pão. Mas a lagarta veio e tirou isso. Eles podiam andar juntos, mas os frutos não estavam ali. Isto é certo, o gafanhoto vai nas folhas. O que a lagarta deixou? Ela deixou as folhas. Ela comeu todo o fruto da árvore. O amor fraternal, já não havia mais irmão amando o irmão. O ódio entrou. A raiz de amargura entrou. A compreensão saiu. O desgosto chegou. Porque os frutos a lagarta já estava comendo. O amor fraternal se foi. Aquela compreensão, aquela tolerância, aquela paciência saiu, a lagarta comeu. E quando você tira a fruta, entra fungos. E esses fungos são os diabos. Você sabe, quem trabalhou com fruta sabe disso. Que quando você tira uma fruta, entra um fungo ali se você não tratar. E aquele esporão que dava aquela fruta nunca mais vai dar fruta. Sabia disso? Quem trabalhou em pomar de maçã sabe disso. Quando nós colhíamos as frutas, logo depois de terminar a colheita, nós passávamos um tratamento. O que era tratamento? O tratamento era para tratar aonde saía a flor da maçã. Aquele tratamento era para proteger aquela flor, futuramente. Ainda não tinha flor, mas era para proteger a próxima fruta que viria. Mas quando o diabo veio através da lagarta e comeu o fruto, não foi colocado o tratamento ali. Entrou fungos. E nunca mais puderam dar outros frutos. Eu poderia, mas eu tenho que correr, né, irmãos? Agora, o que ela fez? Aquele gafanhoto destruiu as folhas. Para que são as folhas? Companheirismo. Bom, ele já tirou os frutos, né? Agora vamos tirar o companheirismo. Isto é certo. Agora, ele é presbiteriano.
Nós não temos nada aqui a ver com isso. Ele é nazareno, ele é pentecostal, ele é isto, ele é aquilo. Nós não temos nada a ver com ele, porque ele não pertence ao nosso grupo. Estão compreendendo, irmãos? Se eu não terminar essa mensagem, eu termino na próxima escola. Agora, temos uma reunião aqui para a cura dos enfermos. Não vamos convidar fulano. Nem vamos combinar Beltrano, convidar Beltrano. Veja, eles vão ter um culto de cura lá em cima. Nós não vamos porque nós nem cremos nisto. Vem, aí está. O que aquele pequeno gafanhoto fez? Ele cortou todo o companheirismo. Isto é certo. Tirou todo o companheirismo. O que é companheirismo? O que é as folhas fazem? Faz ficar fresco. Isto faz ficar fresco. Onde os pássaros voam entre as folhas, e o irmão Brando faz um barulho lá, né? Para esfriar. Eles vão lá para se esfriar. Aí está a sua árvore outra vez. E ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dará o seu fruto na estação certa, e as suas folhas não. Aleluias. E ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, onde as pessoas podem vir e se assentarem sobre o companheirismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Para refrescar um pouquinho. Você está todo agitado e não sabe o que está acontecendo, e se morrerá ou se está salvo ou não, e você não sabe se esta igreja está certa ou aquela está certa. Simplesmente venha para baixo da árvore que tem algumas folhas nela e se assente ali debaixo. Deixe os ventos do céu soprarem como um vento veemente e poderoso das folhas, através das folhas, você sabe, e você começa a se refrescar um pouquinho, e quando aquele vento vem e bate, você começa a dizer glória a Deus, você começa a levantar a mão e dizer aleluias, você começa a entrar no Espírito, e quando o vento bate numa folha, automaticamente aquela folha bate em outra folha. Quando o vento do Espírito Santo bate no irmão Denilson, a atmosfera que ele carrega tem que estar em mim também. Vai me atingir, a atmosfera que você traz, a atmosfera que você traz de casa, é o que vai fazer o culto nesta manhã. Então, se o Espírito Santo bater em você, dá um chacoalhão no irmão do lado aí, que logo vocês vão estar chacoalhando com o vento impetuoso, que é o Espírito Santo. Mas o diabo quer tirar isso. Não esqueçam disso. O diabo quer tirar isso. Eu devo me corrigir nas minhas pregações, porque eu começo a falar, daí eu me perco aqui, irmão. Mas eu prometo que eu vou melhorar. Veja, simplesmente se assente um pouco e você se refrescará. Você não pode fazer isto de você, porque qual é o problema? O gafanhoto já comeu tudo. Isto certamente comeu todas as folhas disto. Isto é somente... Pode também estar assentado lá fora no sol, então você lá, não há refrigeração ali, está certo? Agora, então, mas você sabe o que estamos supostos a fazer? A Bíblia diz que a igreja predestinada, os filhos predestinados em Deus, o que eles fizeram? Assentados em lugares celestiais, aleluias! Você está em lugares celestiais. O que é isto? Isto é tranquilidade, isto é conforto, isto é sentindo-se em casa, aleluias, amém? Onde todo mundo está usando smoking, e o homem que está sentado próximo deste lado, e alguém olha ao redor e diz, veja, o diabo está comendo isso, irmão, agora pegue isso, grave isso, veja, ela olha para a outra e diz, ela nunca fez permanente no seu cabelo.
Forte, né? Mas é isto. Aí a pessoa fica se perguntando: nossa, ela não está horrível hoje? Olha o jeito que ela veio vestida na igreja. Olha o seu vestido. Olha as suas vestes. Tão simples. Parece uma véia. O diabo é astuto, irmãos. Parece isso, parece aquilo, parece aqueles vestidos de Beca, diz o profeta, de Páscoa. Vestidos agora, aquilo. Seja o que isto for, você sabe. É mais ou menos isto. Vem? Você sabe. A irmã da frente não pode se levantar porque o vestido dela está amassado. E ela não quer se levantar para adorar, para não mostrar o vestido amassado. Deus é bom com nós, irmão. O homem não quer mais vir orar no púlpito. O diabo, através desse espírito, está comendo devagarinho. Já não existe o amor fraternal, então esquece o cumprimento. Já não tem mais o amor fraternal, então esquece o ósculo. Então esquece o abraço. Não tem mais. Isso vai ser fácil reparar. Porque não tem mais sentimento, não tem mais fruto do Espírito, vai ser fácil reparar o próximo. Vai ser mais fácil. Quando o irmão vem com a roupa suja, ou mesmo calçado, né? Ou mesma roupa, que daí é o meu caso. Sempre com o mesmo terno. Assentada lá atrás, você sabe. Então isso começa a fazer o que, irmãos? Deixa eu abrir aspas aqui. Quando uma pessoa vem simples para o culto, você acha que ela se sente bem quando senta aqui e começa a ver olhares? O próximo culto ela vai estar sentada lá atrás. E o próximo culto ela não vem mais. Porque o gafanhoto começou a comer o companheirismo. Não temos nem mesmo mais isto. Como pode a igreja viver? Olhe para ele, o mesmo velho terno que ele usou no ano passado. Bem, o que você sabe sobre isto? Você não se sente bem ali. E nós temos que se sentir bem aqui. Você tem que se sentir bem do lado do teu irmão. Porque se você não estiver se sentindo bem do lado do teu irmão, tem alguma coisa errada. Você não pode ter aquela... como é que diz aquela... que você faz, mas parece que tem algo... me fugiu da mente agora. O quê? Você não pode ter aquela pressão. Afinidade, obrigado, essa era a palavra. Você não tem aquela afinidade. Mas o que está impedindo isso de você ter essa afinidade com o teu irmão? Se o teu irmão sentar aqui, você senta lá. Aí o irmão senta aqui, você faz a volta e senta lá. Ou se o irmão dá um glória a Deus mais alto, você já começa a murmurar. E eu pergunto se é o Espírito Santo que está em você. Poderia o Espírito Santo murmurar o próprio glória a Deus que ele deu na boca do irmão? Não, né? Poderia o Espírito Santo na tua mente murmurar o que está sendo falado?
Poderia o Espírito Santo ir contra a palavra dele? Não pode. Lembra que eu disse para vocês e para mim também, para nós cuidar do nosso próprio espírito, discernir o nosso próprio espírito? É uma escola, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu disse para uma mulherzinha outro dia, uma pobre mulherzinha, ela pertencia a uma grande e nobre igreja. Ela disse, ela estava morrendo de câncer, e eu desci para orar por ela. O irmão Roy Robertson, aqui, um dos administradores, me mandou até lá. E aquela pobre coisinha sentada ali, morrendo com câncer, e ela disse, eu disse, você é cristã, irmã? Ela disse, Senhor, eu não sei o que dizer. Eu fui a uma certa igreja e disse, então ela começou a chorar. Eu disse, qual é o problema, irmã? Ela disse, eu simplesmente não podia me vestir bem. E quando eu ia com as minhas roupas simples, eles ficavam me olhando. Eles ficavam me reparando. Oh, disse o profeta, aí está você, vem. Você está se sentindo inconfortável, aonde é para estar confortável. Aonde é para ter o aconchego do companheirismo das folhas, você está inconfortável. Fulano chega, Beltrano sai. Se for fulano, eu não vou no culto. Se for Beltrano, eu não vou no culto. Mas deixa eu dizer uma coisa, porém a Bíblia diz que temos que nos ajuntar em lugares celestiais. Como? Todos iguais. Ora, eu lhe direi o que isto fará. Isto fará, quando temos pessoas cheias do Espírito Santo, isto fará um sobretudo em um terno de texugo. E colocam os seus braços ao redor, um do outro. Um tem um texugo enrolado, o outro tem um sobretudo. Porém, eles se colocam os braços um ao redor do outro e dizem, ó, querido irmão. Claro que é assim. Isto fará com que um velho tecido de chita coloque os seus braços ao redor daquele tecido de seda ou cetim e diga, irmã, como você está? Aleluias! Como você está nesta manhã? E ela pode dizer, não importa se ela está vestido, seja lá do que for, até com pele de animal, ela dirá, está tudo bem, minha irmã. E a outra que está vestida com tecido de seda pode dizer, louvado seja Deus, irmã. O profeta disse para Pierre Green, se você me ama, me chame de irmão. Me chame de irmão. Se você o ama, chame-o de irmão. Louvado seja Deus, que maravilha. Isto acontecerá, isto é a alegria, isto é a paz, isto é amor, isto é fé na palavra, longanimidade, bondade, paciência. O que é isto? Assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aleluias. Refrescado um pouquinho. Deixe isso de lado, irmãos. Nós estamos no tempo que nós não precisamos mais estar reparando ninguém. Pare de reparar se teu irmão está com o calçado sujo, se está com a roupa suja, se está com um casaco velho, se está com um casaco novo. Vocês, irmãs, joguem fora aqueles vestidos se você vir com o mesmo vestido que a tua irmã. Pare com isso. A irmã nunca mais usa o vestido se ela vê outra irmã usando.
Pelo amor de Deus, os homens são diferentes mesmo, né? Se o homem chega vestido igual, ele diz assim: ó, tá bonitão, hein? Tu tá bonitão hoje. E as mulheres se escondem uma da outra para não se enxergar quando estão com o mesmo vestido. Mas não é esse o espírito, irmão. É engraçado, mas é a verdade, né? Não é esse o espírito. Esses dias nós viemos num culto de oração, faz uns 4, 5 meses, nós estávamos em 5 com a mesma camisa xadrez, hein? É verdade? Os irmãos lembram, hein? Só tem que elogiar mesmo, porque daí, se tiver que estar feio, você também está com a mesma roupa, né? Veja, isso foi o que as folhas fizeram. O gafanhoto fez, foi comer isto. Este companheirismo, esta afinidade, essa amizade entre irmãos, esse aconchego de você poder dizer: você é meu irmão em Cristo. O gafanhoto começou a comer isso, irmão. Sabe de uma coisa? Na igreja primitiva, ninguém fazia grupinho. Na igreja primitiva, ninguém se ajuntava lá, Pedro, Tiago e João, e dizia: ó, nós fomos os únicos que Deus chamou lá no dia que foi transfigurado. Então nós somos diferentes. Vamos se separar de Mateus, vamos. Entende? Porque nós foi o único que nós entramos com Jesus lá na casa de Jairo. Eles não estavam, eles não entraram, Jesus chamou só nós. João poderia dizer: eu fui o único que deitei no peito de Jesus. Mas não, a Bíblia diz que eles estavam em unidade. Não tinha um grau maior e nem um menor, eles estavam iguais, irmãos. Eles eram iguais. Apenas com dons diferentes. Mas aquele dom que se manifestava em Pedro era controlado pelo Espírito Santo. Aquele dom que se manifestava em Tiago era controlado pelo Espírito Santo. Aquele dom que usa o pastor é manifestado pelo Espírito Santo. Aquele dom que usa o pregador é pelo Espírito Santo. Mas o diabo está tentando tirar isso. Tirar esse companheirismo, este afeto. Não temos mais, irmãos, deixa eu falar, não temos mais visitas. Nós se isolamos por causa de indiferençazinhas, de coisinhas. As mordidas do gafanhoto começou a tirar isto de nós. Então esta pequena locusta, depois que ela entrou no meio da congregação, os encontrou todos dignificados. Então, ela tirou todo o companheirismo no meio deles, na forma do gafanhoto, e agora ela vem e toma sua religião e faz dogmas disto. Isto é certo. Levantam palavras hereges, formam para si mesmo uma religião, ajuntam um punhado de homens e colocam um credo ali. Ele toma a própria religião, tira isto da árvore de Deus, a própria casca que sustenta a seiva que vem nisto, tira isto. Locusta, vê você aquele inseto? Isto é certo. Aquela locusta que era Roma, naquela igreja primitiva, a primeira coisa, o grupo pentecostal, não organizações pentecostais, não, Senhor. Qualquer coisa que se organiza é morte. Eu provarei isto em um momento pelas Escrituras. Vem,
Mas quando isto, porém, a experiência pentecostal, para quem é ela? É para os católicos, para quem mais? Os metodistas, os presbiterianos, qualquer um que deseja ter a experiência pentecostal. Mas você tem que somente desejar isto. Você não se une a isto. Eu tenho estado na minha família Brana por 33 anos e nunca me uni à família Brana. Por quê? Para começar, eu sou um Brana. Esta é a maneira que somos cristãos. Não porque nos unimos a algo. Não porque você se uniu à igreja Tabernáculo Erechim. Não. Mas por quê? Porque somos nascidos cristãos, sendo regenerados pelo Espírito Santo. Observem agora, esta pequena locusta começa a se nutrir, a viver, a se alimentar da casca. O que ela faz? Começa a tirar esta religião, esta cobertura, começa a tirar esta doutrina. Veja, religião é uma doutrina, uma cobertura que cobre qualquer coisa. Esta é a razão que a nossa religião é pelo sangue. O sangue, a vida está no sangue que cobre a palavra. E a vida está no sangue. O sangue é a religião. E a vida no sangue é o que traz os resultados. Ora, vê você isto? Isto não é coberto por folhas de figo. Adão e Eva tentaram isto uma vez. Caim fez isto, fez a mesma coisa. Você observou isto? Caim trouxe alguma vida botânica também, mas isto não deu certo. Isto não deu certo com Adão e Eva, e não dará certo hoje. Se esconder atrás de uma religião não dará certo. Se esconder atrás do Tabernáculo Erechim não dará certo. Quando Deus recusou isto no princípio, isto ficou recusado por toda a eternidade. Credos feitos pelo homem e pensamentos nunca tomarão isto. E a palavra de Deus que tem que fazer isto, e a palavra é pelo sangue, o sacrifício de Cristo. Isto é certo. Aleluias! Ainda não fechou uma hora, irmão. Posso mais 5 minutos? Veja, tirando lascas, você sabe, há 19 pregos diferentes na nação hoje, que organizações diferentes estão se segurando, e poderiam clamar que é o prego original, que estão segurando, e poderiam clamar que é o prego original que estava em suas mãos. O que seria se estivesse? Eu não queria ter nada a ver com isto, certamente. Deus nunca deixou nada para relíquias e sinais. Ele enviou o Espírito Santo. Não pregos que foram cravados na cruz do Calvário, que hoje, como o profeta disse aqui, 19 pessoas estão dizendo, países, nações estão dizendo que tem o prego original. O profeta disse, eu não quero nada a ver com isso, quem tem ou quem não tem o prego. O que eu estou interessado é em ter o Espírito Santo que Ele nos deixou. Agora, então estamos segurando em pregos, estamos segurando em relíquias, e estamos segurando em lugares. E hoje as pessoas sobem e descem pela cidade de Jerusalém, e sobem por todos os lugares diferentes, e seguram relíquias e coisas. Aquilo não tem nada a ver com isto, nenhuma coisa sequer. A coisa está condenada, ela está podre e acabada. Eu fui a uma igreja em Roma, lá onde todos estes sacerdotes haviam morrido. Eles os colocavam num jardim, bem lá embaixo, e esperavam a carne sair de seus ossos, e eles desenterravam os ossos, e acendiam luzes,
e colocavam as caveiras ao redor, e as pessoas ali esfregavam aquelas caveiras para receberem bênção. As caveiras já estão até brancas e gastas. Quando você entra na Catedral de São Pedro, ali um pé de Pedro, como eles alegam ser, está ali. Uma estátua que já foi gasta por beijos 9 ou 10 vezes diferentes. Tiveram que moldar outro pé diferente ali. Que bobagem! Isto é superstições. Isto é tudo que há, credos de doutrinas feitas por homens. Agora, Deus enviou o seu Espírito Santo, a vida de Deus, para estar em você. Não em uma estátua, não em uma relíquia. Você é a pessoa que Deus deseja morar. Aleluias. Deus deseja estar dentro de você e não dentro de uma estátua. Assim diz a Bíblia, isto é correto. Um corpo tu me preparaste. Agora este pequeno sujeito começou a destruir. Destruir o quê? A locusta entrou na casca. Observe o que ela fez. Ela começou a destruir a casca. O que isto fez? Isto fez uma igreja natural para uma igreja espiritual. Sim, Senhor. Isto afastou a verdade e entrou aí então uma falsa. Está apagado aqui a palavra, mas eu creio que é. Isto afastou a verdade e entrou doutrina falsa. Agora recordem, a folha, o fruto, a lagarta comeu, a folha o gafanhoto comeu. Agora a casca, a cobertura, a religião, a doutrina está com a locusta. De onde veio aquela primeira doutrina que está fora da Bíblia? Vocês, historiadores, vocês sabem de onde ela veio. Veio de Roma. Foi exatamente ali onde ela começou. Ali eles começaram aceitando dogmas. Foi assim que Irineu, São Martim, Policarpo, todos eles após a morte de João, pois traduzindo a palavra de Deus. E ele estava lá fora na ilha de Patmos. Eles o queimaram em azeite por 24 horas e trouxeram de volta, e ele continuou a escrever a Bíblia. Deus havia determinado que esta Bíblia seria escrita. Esta é a palavra de Deus. Não podemos tirar ou acrescentar isto a ela, ou qualquer coisa dela. Isto é a palavra de Deus. Agora, você deve ficar exatamente como ela está. Observem quando eles voltaram. Quando estes santos de Deus tentaram segurar aquela palavra, Roma veio e eles aceitaram dogmas em vez disto. Agora vamos somente ver o que ela fez. Olha o que ela fez, algumas de suas doutrinas falsas. O que foi isto? O batismo na água. Onde eles foram comissionados, Pedro disse no dia do Pentecostes sobre a influência do Espírito Santo. A palavra de Deus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de vossos pecados. O que fez Roma com isto? Virou isto ao contrário e disse: sedes batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 325 depois de Cristo, no concílio de Nicéias, foi onde Roma tomou e inverteu. O mesmo diabo que conversou com Eva, pervertendo agora, lá no concílio de Nicéias. E o profeta disse que o que aconteceu com Micaías e os 400 profetas é o que acontecerá nesses últimos dias. Todos estarão no comunismo, dizendo uma coisa só, mas precisa se levantar um povo como Micaías, que ficará ao lado da palavra. Agora o profeta disse ontem na mensagem o Ed Satânico, o profeta disse: e agora é hora de a noiva se agarrar com a mensagem, porque senão ela cairá neste comunismo também.
E ao cair nisso, nunca mais terá volta para ela, porque aí ela tem fornicado a palavra. Deixa eu pular essa parte aqui. Então, você viu o que era isto? A locusta começou a comer. Ela comeu o batismo na água, ela comeu a santa ceia com vinho puro e pão asmo e lava-pés. Ela começou a tirar aquilo que os apóstolos tinham fundamentado. Quando Coríntios disse que a mulher esteja calada nas igrejas, eles tiraram isto da Bíblia e colocaram a mulher pregar. Isto foi a locusta, começou a comer. A seguinte coisa, agora simplesmente pensa em quantos luteranos, protestantes, quantos católicos nesta manhã foram confirmados. O que eles chamam isto, tomar a primeira comunhão. E eles chamam isto de Santa Eucaristia, que significa a palavra latim Espírito Santo. Você já viu um católico passar por uma igreja e fazer o sinal da cruz? Eles passam e fazem o sinal da cruz e beijam a correntinha. E eles fazem aquele sinal da cruz e se inclinam assim, por quê? Deus naquela igreja. O que é Deus? Aquele pequeno pedaço de pão redondo feito como Deus o sol que eles adoram? Veja que eles fazem o pãozinho redondo, né? E o profeta disse que eles adoravam o Deus sol. E o diabo só perverteu a coisa. Só colocou outra imagem, mas o sentido da adoração é a mesma. Veja, colocados no altar onde os ratos e as baratas passam por ali à noite, este não é o meu Deus. Eu lhes direi isto agora, a primeira comunhão confirmada à igreja, contrassenso, mas isto é o que eles fizeram, isto é o que a locusta fez, ela tirou o espírito e lhes deu um pedaço de pão. E é isso que o diabo vem fazendo. E é isso que o diabo fez com Adão e Eva. Tirou o espírito, aquele véu que eles tinham, de inocência, e colocou ali o desejo. E o diabo está tendo o mesmo espírito agora. Mas vou deixar para terminar outro dia. É uma pena, irmãos. Veja, apenas esse parágrafo, 258. E então os protestantes, em vez de ter o Espírito Santo, você sabe o que eles fazem? Eles vêm e se unem, estreitam a mão. Não havia ninguém no caminho do dia de Pentecoste que veio e estreitou a mão, mas lá veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, amém? Que encheu toda a casa que estavam assentados. Isto é certo, desceu através das folhas naquela árvore e derramou sobre a casca, isto é certo. E agora, em vez do novo nascimento que Jesus disse, o homem deve nascer de novo, eles adotaram o unir-se à igreja. Vir e se unir, e ao invés da palavra, o que aconteceu? A locusta lhes deu um credo. Não vê você isto? Aqui, o que ele está fazendo? Ele está dando um natural pelo espiritual, tirando o espiritual para pôr então o natural na igreja. Depois segue aqui como Deus restauraria isto. Mas vamos terminar em uma próxima escola. Nunca deixe, irmãos. Eu gosto, vocês já observaram que a maioria das minhas pregações, eu gosto dos tipos. Eu gosto de pregar desta maneira, de usando tipos bíblicos e trazendo para o nosso dia. Porque é a verdade disto. E temos que captar a mensagem da hora, ver o que Deus está fazendo, mas também vigiar os passos do inimigo, que o profeta nos ensina. O que é vigiar? É vigiar os passos do inimigo. E o inimigo é tão astuto que poderá nos enganar com um espírito muito parecido. Mateus 24.
E o espírito será tão parecido que, se possível fosse, enganaria até o próprio eleito. Amém? Vamos nos pôr de pé. E se porventura algo não ficou esclarecido, eu oro a Deus para que o Espírito Santo possa colocar isto que eu não consegui expressar, que Ele possa colocar no seu coração e juntos possamos ver o dia em que estamos vivendo. O diabo está tão disfarçado, irmãos, que ele quer nos enganar, que ele quer fazer com que nós acreditamos que somos cristãos e estamos vivendo uma vida de cristão quando na verdade não estamos. Vamos discernir o nosso próprio espírito, agir como tal, para que o Espírito Santo possa vir habitar em nós. E eu sei, isto não é justificação, porque quando eu tomo esta plataforma, eu não tenho amigo, eu não tenho compadre, eu não tenho comadre, eu não tenho esposo, eu não tenho filho, eu não tenho amigo. O ministério não tem isso. Então nunca confunda a minha amizade com o ministério que está administrando a palavra. Porque o ministério é Cristo. Então quando a palavra toma esta plataforma, ela não toma com intenções, ou eu não tomo com intenções, mas é o Espírito Santo agindo. Nunca será intencional, mas vocês devem saber que se alguém deve tomar ou cuidar de algo da igreja, é o pastor. Mesmo ele sabendo do problema, sabendo da dificuldade, mas ele tem essa função de tratar o problema. Tá bom? Então, se algo vir daqui, irmãos, creia que Deus deu a inspiração para falar. Amém? Hoje nós vamos ter batismo às 2:30 da tarde com o irmão Eric, filho do irmão Luiz. Faz tempo já que ele queria se batizar e faz acho que uns 3 meses já que ele pediu, né? 3 ou 4 meses e nós fomos protelando e agora ele pediu de novo, então nós vamos batizar ele. E se tiver mais um candidato, vamos batizar também. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, irmãos. Incline sua fronte. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos por sua bondade, por sua misericórdia e pela sua presença no nosso meio, por sua palavra que tem sido pregada e eu creio que tem falado aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a cada dia de nossas vidas a viver esta palavra, Pai. Muitas vezes é duro ouvir e duro falar, mas é isto que nos mantém de pé, Senhor. É isto que nos mantém posicionado e arraigado, Senhor, naqueles ribeiros de água, onde podemos dar o nosso fruto e a nossa folha não cai. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude, nos guie e nos oriente no caminho que devemos andar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus. Se Deus nos permitir, hoje estaremos aqui participando da ceia do Senhor. Até mais.